E aí galera, eu sou César Sperandi, economista aqui do Economic, a tradução da economia e do dinheiro, e vou falar das 5 maneiras de investir em startups em 7 minutos. Vários seguidores estão me perguntando sobre startups e como investir em startups, e a gente já fez um conteúdo falando se vale a pena justamente investir em startups. E para você que está consumindo esse conteúdo em qualquer lugar, eu estou deixando um link embaixo do nosso vídeo do YouTube. Então vamos logo bater um papo sobre as 5 maneiras de investir em startups, mostrando aí o investimento inicial mínimo, o período de retorno esperado e o risco de cada modalidade. Depois da abertura. O que tem me chamado muita atenção é que mesmo com várias ações perdendo muito valor na bolsa recentemente com essa crise, por outro lado tem algumas startups que estão crescendo no mesmo período. Um caso muito legal de comentar é o da Trashin, que é uma startup de gestão de resíduos, que eles vão lá no cliente, coletam os resíduos, separam e dão a destinação adequada, cuja inovação dessa startup é justamente dividir as receitas geradas com a venda desses resíduos com os clientes que contrataram, e eles vão lá coletar o resíduo e ainda devolvem uma grana pro cara. Só nos primeiros 2 meses do ano, a Trashin firmou uns contratos que vão garantir em 2020 uma receita 3 vezes maior do que foi a de 2019 para a empresa deles. Isso sem considerar que eles ainda devem fechar muito mais negócio ao longo do ano. E a Trashin foi justamente uma das que passou por rodadas de investimentos para captar recursos, e a gente vai falar sobre isso. Eu bati um papo com um dos sócios da CapTable, uma plataforma que permite o encontro entre investidores e startups que precisam de investimento, e ele me contou as 5 maneiras de investir em startups que existem hoje no Brasil. Aliás, eu sempre procuro materiais sobre isso e eu me cadastrei na plataforma da CapTable para receber esses materiais educativos. Se você é interessado, faz a mesma coisa, se cadastra lá, eu tô deixando o link embaixo do nosso vídeo do YouTube. Aliás, para você que ainda não é inscrito, seja bem-vindo ao Economic. E se você já é inscrito, não esquece de curtir o nosso conteúdo, se inscrever na rede social que você costuma usar. A gente tá no YouTube, Instagram, LinkedIn, Blogwall, Twitter. Cara, fica à vontade, estamos inclusive no Spotify. Então vamos logo falar das 5 maneiras de investir em startup, falando aí do investimento mínimo, o prazo de retorno esperado e o risco de cada modalidade. A primeira maneira é a aceleradora, que é uma espécie de incubadora que seleciona aí startups com alto potencial de crescimento e dão todo o suporte para que eles continuem crescendo, evoluindo e terem sucesso. Na prática, você vai investir o seu dinheiro na aceleradora e eles que vão diversificar o seu dinheiro num portfólio de várias startups. O investimento mínimo inicial costuma ser entre 50 e 100 mil reais, e como as startups estão aí na fase inicial do projeto deles, esse é um investimento considerado arriscado e o período de retorno do seu investimento esperado é de 4 anos. Mas agora faz uma pausinha e me responde, você investiria em startups ou prefere outro tipo de investimento? Deixa aí nos comentários que a gente bate um papo sobre isso. A segunda maneira de investir é o investidor anjo, que é a pessoa que investe capital próprio, dinheiro próprio em startups que estão surgindo e também têm alto potencial de crescimento. Normalmente, o investidor anjo assume aí uma parte minoritária da sociedade da empresa e tem um papel de mentor, um cara experiente. Então, se você está afim de ser um investidor anjo, é esperado que você tenha um know-how, um amplo conhecimento nesse ramo. Como se investe em startups normalmente na fase inicial da trajetória deles, esse investimento é considerado arriscado e o período de retorno costuma ser superior a 4 anos. O investimento inicial mínimo costuma ser entre 50 mil e 250 mil por startup. Então, para montar uma carteira de investimento mais diversificada, você vai precisar ir entre 250 mil reais e 2 milhões e meio de reais. Não é pouca grana. A terceira maneira é a seed, ou uma semente de investimento que na prática é um degrau acima, um passo adiante do que é o investidor anjo. Eles buscam startups que estão já numa fase mais avançada, que estão operando, estão vendendo e gerando receita. E esse investimento vem justamente para essas startups expandirem as operações. Como elas já estão em funcionamento, esse investimento comparado aos demais tem um risco um pouco menor e o retorno esperado é de 2 anos mais ou menos. Por outro lado, são investimentos mais caros e menos acessíveis para a maioria de nós. O investimento mínimo costuma estar entre 500 mil reais e 2 milhões de reais. Justamente por isso, esse tipo de investimento está mais disponível, vamos dizer assim, para
pessoas e famílias de alta renda ou até para family offices. São fundos que são geridos por profissionais para a fortuna de famílias que não são tão pobres assim. As séries A, B, C se referem justamente às rodadas de captação, às rodadas de investimento que normalmente são de startups que já estão crescendo de forma acelerada, mais uma vez um passo adiante da modalidade anterior que eu falei. O investimento inicial por startup costuma ser de 10 milhões de reais e normalmente quem faz isso são os fundos de venture capital que focam nesse tipo de coisa. Para você ter acesso a um fundo de venture capital, o valor inicial mínimo varia de fundo para fundo, mas não costuma ser assim um precinho tão bacana como no Tesouro Direto, por exemplo. A quinta maneira de investir em startups são as plataformas de investimento e essas sim são as mais populares e as mais acessíveis. O investimento inicial mínimo nessas plataformas de investimento em startups varia de plataforma para plataforma, mas costuma ser entre R$1.000 e R$10.000. No caso da CapTable, que eu estou deixando o link embaixo do nosso vídeo do YouTube, o investimento mínimo inicial é de R$1.000 e eles recomendam que você invista em pelo menos 5 startups diferentes para diversificar e minimizar o seu risco. Um case legal vem dos meus colegas lá da Guru, que é uma fintech de investimentos que ainda está com o aplicativo em fase beta, nem foi lançado. Para captar investidores, o que eles fizeram foi recorrer aos amigos e aos parentes. Eles conseguiram aí uns 37 investidores, justamente os amigos, amigos de amigos, a família, que viabilizou o pontapé inicial da startup deles. Mas eu quero te lembrar que mesmo que você se considere com um perfil mais agressivo nos investimentos, é muito importante você ter uma carteira muito diversificada, passando aí pelos investimentos de renda fixa, de renda variável, como são as ações, até chegar nos investimentos, como o caso das startups, por exemplo. Eu sempre falo que os investimentos servem para, no presente, no dia de hoje, trazer a paz, a tranquilidade de que você vai ter um futuro mais tranquilo com mais dinheiro. Então, se você está perdendo o sono por causa dos seus investimentos, isso é um bom indicativo de que talvez você esteja mais exposto a risco do que deveria para o seu perfil. Espero que você tenha curtido o conteúdo, comenta aí se você gostou e como estão seus investimentos e até a próxima!